Oi, gente, esse é mais um Bitar Podcast e eu tenho uma pergunta para o João. João, algum educador ou algum educador impactou sua vida que você se lembra até hoje? Dentro e fora da sala de aula, viu? Além dos meus professores, a quem eu agradeço muito, afinal, graças a eles estou aqui hoje participando do Bitar Podcast. Eu tenho exemplos na família. Meu pai é professor, minha mãe foi professora até eu nascer e minha avó, Dona Maria Vilma, foi professora lá em Uchoa, então é um exemplo dentro e fora da sala de aula. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre a carreira profissional de um educador, de uma educadora. A formação e especialização necessária para se tornar um profissional de destaque nessa área e a importância do trabalho desses profissionais na formação de pessoas. Como eu disse, esses exemplos dentro e fora da sala de aula comprovam que ser educador, pelo menos para mim, comprovam para mim, eu acho que para muita gente que está acompanhando o Bitar Podcast também, que ser educador é uma vocação que exige paixão por ensinar, responsabilidade social e dedicação à formação de cidadãos conscientes. Cidadãos, deixa eu fazer uma correção aqui para a gente falar certinho, né? Conscientes e capazes de transformar a realidade em que vivem. E aí, quando a gente pensa no universo do jovem aprendiz, o educador assume uma responsabilidade um pouquinho diferente, já que, além de ensinar, também ajuda a desenvolver habilidades socioemocionais e prepara o jovem para o mercado de trabalho. Sei que você está ansioso para saber quem está com a gente participando do Bitar Podcast nessa edição, então, porque neste episódio a gente vai discutir sobre essa paixão por ensinar, a responsabilidade social envolvida, então, nessa profissão e, claro, a realização pessoal que essa profissão pode proporcionar para o educador, além de trazer informações sobre as formações, especializações necessárias, ou seja, quais são os caminhos para se tornar um educador de destaque. Então, para isso, a gente está recebendo o Diego da Silva Gomes, que é historiador por formação, em fase de conclusão de uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, quase um trava-língua. Desde a faculdade, atua como instrutor de ensino profissionalizante no programa de aprendizagem profissional Jovem Aprendiz e, apesar da licenciatura em História, sempre trabalhou com ensino na parte de administração. Com a gente também a Valéria Giannichini, olha só, vou repetir esse sobrenome, Giannichini, que chique, né, Rubia? Formada em artes cênicas, mestre em artes e especialista em arte e terapia. Já recebeu o prêmio de melhor atriz no Fest Cine Amazônia e é autora do livro Da Experiência Artística à Poética Docente. Já foi professora substituta do curso de graduação em teatro da UFO e colaboradora do mestrado profissional Prof. Arts, falei certo, professora? Prof. Arts da UFO. É também pesquisadora do teatro e da educação e participou de inúmeros trabalhos sobre arte e medicina, como paciente simulado e palhaçaria. Hoje está difícil, mas a gente vai continuar aqui o Bitar Podcast. Palhaçaria hospitalar. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa, viu? Muito grata, gente, por estar aqui, uma honra. É que o currículo dessa galera Nossa, impressiona, né, João? Um dia difícil. A gente chega lá, não chega? Tomara. Tomara. Obrigada, Diego. Obrigada, Val. Prazer estar de volta. Prazer. O Diego que já esteve aqui com a gente, né, Diego? Mas hoje aí a gente vai para uma outra temática. Estou muito feliz de estar aqui, porque a Rubia e a professora já têm uma história aqui fora do Bitar Podcast. O Diego já também participou do Bitar Podcast. Sim. Eu acho que quem está estreando aqui hoje sou eu, nessa conversa. Na área da docência? Na área da docência. Sim. Eu vou te falar, porque eu sempre, apesar de neto de professor, filho de professor, eu acho que eu não nasci com esse dom, cara. Às vezes eu tenho um pé atrás, assim, uma dificuldade em ensinar, porque para mim, eu acho que além de toda a profissionalização para chegar na carreira de um docente, existe também um dom? Vocês acreditam nisso também ou não? Difícil essa pergunta? É difícil essa pergunta. Eu acho que você pode lapidar. Se o desejo for de ser docente, né, de seguir essa carreira de educador, eu acho que dá para você né, você se trabalhar para isso. E né? Diego, quando que picou essa pulguinha da educação aí? Eu acredito que pode ser, uns chamam de dom, né? Outros chamam de habilidades, competências. Tem que ter o desejo, né? Não é fácil ser professor. Muitos acreditam que eu sei um conteúdo, posso ensinar.
não só saber, né? Mas tem que saber como ensinar, né? Tem diversas formas de aprendizado. Então, vai um pouquinho de trabalho, né? E se a pessoa tem esse desejo, fica mais fácil, né? E aí existe o desejo, existe a vontade a ser lapidada. E quando a gente parte, então, para a formação, qual é a formação a ser trilhada por um educador? São várias, né, Val? São várias. Eu acho que, assim, a formação... Primeiro, você tem que entender, assim, que tipo de educador você quer ser. Porque todos nós temos em potencial essa capacidade de educar, né? Como diz o mestre Rancière, Jean-Jacques Rancière, até o ignorante pode ensinar algo que ele mesmo desconhece, né? A gente pode ensinar os outros mesmo quando não está com esse objetivo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é entender quais são os seus valores, né? O que te mobiliza, o que você busca enquanto educador, né? E ver o que está disponível para você, né? Onde você se localiza, né? Que tipo de curso ou formação. Né? Mas ela não se dá só de maneira formal. Então, você precisa compreender que tipo de educador você quer ser, né? Para você ir buscando ferramentas. Uma coisa que eu poderia sugerir, para além de uma formação formal, digamos assim, né? É você colocar, como se fosse o cinto do Batman. É uma coisa que eu aprendi com Alex Bretas e com Conrado Schauler. Eu não sei se eu pronunciei direito o nome deles, que são estudiosos da autodireção, e eles desenvolveram uma sigla que chama-se CEP mais R. Então, eu diria que, para além da formação que você vai se dedicar, você também se dedicar a conteúdos. Então, você ser uma espécie de curador. Peraí, quem são as figuras que eu admiro, né? Que conteúdos que eu vou separar para estudar? Experiências, né? Que experiências eu vou me colocar, vou me provocar a realizar, né? Eu vou passar um dia numa escola X, vou experimentar ser um estudante disso, vou observar um professor, então se colocar nas experiências, né? CEP. Então, pessoas, né? Quem são as pessoas que vão influenciar o meu trabalho? Né? Então, por exemplo, Rubia é uma educadora que eu sou apaixonada. Mas quem são as pessoas que inspiram a Rubia? Então, você criar uma espécie de curadoria para você. E, ao final, CEP mais R, que são as redes. Você ter redes onde você possa trocar figurinha. Né? Então, você também, para além daquela formação que você vai buscar... você também legitimar a sua aprendizagem de outras maneiras autônomas, livres e autodirigidas. Olha. Ou seja, ainda dá tempo. Tô mais tranquilo Ainda agora. dá tempo. E eu preciso fazer uma meia-culpa também, porque diante dessa conversa toda, eu dei muito trabalho para meus professores, viu? Muito falante na sala de aula, a gente sabe como que é o ensino hoje no Brasil, né? O pessoal chega, senta na sala de aula. Eu já contei aqui no Bitar Podcast que eu era aquele aluno que falava tanto, que o professor trocava de lugar, ia para o outro lado da sala e fazia o quê? Amizade com o outro lado da sala. Então, preciso fazer meia-culpa. A Valéria também se reconhece nisso, né? Eu acho que da comunicação, todo mundo se reconhece um pouco nisso. E aí eu fico com uma dúvida, né? Porque eu tô falando da figura de um professor, mas existe também esse papel do educador, que depois eu vou até entender com o Diego que ele trabalha nessa parte de administração. Então, essa parte que faz essa organização, esse outro lado também, que para sala de aula acontecer existe, é necessário, e nem sempre, por acho que ser menor, né? São mais professores do que diretores, então a gente não dá... falta informação muitas vezes sobre esse lado. Mas qual que seria a diferença entre, por exemplo, a figura do professor e do educador? Tem essa diferença ou não? Sim, né? O professor é o profissional, né? A pessoa que se especializou, né? A educação, profissionalização, né? Ele fez um curso de licenciatura ou fez a pedagogia, né? E existe o educador, né? Como a Valéria falou, né? Tem uma gama de conhecimentos que você pode adquirir. Que tipo de educador eu quero ser, né? Então, essa diferença entre o professor, aquele profissional, e o educador, aquela pessoa que tem algo a ensinar, né? Que se preocupa, né? Aí é que está a grande diferença, né? A preocupação de como aquelas pessoas aprendem, né? Dentro de uma sala de aula, né? Existe várias formas de aprendizado. E quanto mais você trouxer de metodologia de ensino, você consegue alcançar melhor esses jovens, né? No seu caso, você falou que era muito falante, né? Seminários para você seria ótimo, né?
Vem cá, vamos apresentar, vamos fazer alguma coisa aqui junto comigo, me ajuda. É um tipo de metodologia que eu adquiro, que eu vou utilizando dentro da sala de aula. Sempre aquele aluno mais falante, fala, se ele gosta de conversar, vamos utilizar. Isso é uma habilidade que ele tem. Vem cá, me ajuda. Um dia eu tô com a garganta ruim, ó, fala assim, assim, assim. Isso é ótimo. Essa semana eu já fiz isso, inclusive. Ó, tem um texto que eu preciso passar aqui, que eu ia ler juntamente com vocês. Em vez de imprimir o texto, vai o fulano aqui, vem cá e lê pra gente. Né? Ele gosta de falar, então vamos deixar ele falar, né? Dentro do conteúdo que tem que ser Tô mostrado. lembrando dos meus tempos de sala de aula quando isso acontecia. Então, meus professores já estavam à frente do tempo, Antenados, já falando, o antenados. João é aqui que ele vai trabalhar comigo agora. E eu achando que era um seminário qualquer. Isso me lembra uma vez que eu fiz adorava aula de atualidades. Não é à toa que hoje sou jornalista, né? Mas eu fiz um seminário sobre atualidades e o professor fez eu apresentar para todas as outras turmas. Então, aquele dia eu saí realizado, que eu passei o dia apresentando um seminário de um assunto que eu tinha gostado. Olha aí, tá vendo? Talvez era metodologia E já. sem cansar, né, João? Porque era uma coisa que você já gostava. Certamente. E eu posso responder um pouquinho dessa Claro. questão? Não, é porque eu gosto muito de pensar sobre noções, né? Porque as noções são móveis, né? Elas se transformam a partir do nosso tempo, de onde a gente se localiza, né? Onde estamos, que espaço estamos ocupando, né? E eu tenho refletido muito sobre essas nomenclaturas, assim, e tenho me questionado, assim, posto isso em tensão, porque eu fico pensando, gente, se aprender é uma decisão, porque eu cheguei a essa conclusão que aprender é uma decisão, né? A gente pode querer ensinar alguém, mas essa pessoa só vai aprender se ela quiser. E indo mais adiante, né, dentro do que a Adélia Prado fala, né, é movido por uma fome, né? Se eu não tenho queijo, eu dou um jeito de arrumar um queijo, porque é a fome que move, né? Então, eu tenho questionado isso. Às vezes, na universidade, eu pensava muito, eu acho que a gente aqui tem que funcionar mais como mediadores, como facilitadores, do que alguém que vem e diz o que você tem que aprender, né? Hoje em dia, eu estou experimentando uma nomenclatura que eu sou artista desformadora. Então, estou experimentando essa e vou ver se ela se encaixa. Mas é isso, por essa compreensão de que aprender realmente é uma decisão. Ô, Val, conta pra gente, então, como é ser uma artista desformadora nesse universo que tenta formatar a gente em moldes. O que o Diego traz é muito interessante, né? Que em vez dele silenciar esse estudante que conversa muito, com medo de atrapalhar a aula, porque ele tem um planejamento para ser seguido dentro de 50 minutos e que ele tem que dar isso e depois ele tem que lançar no diário e tem que comprovar que fez, que aquele aluno que poderia atrapalhar, na verdade, vai contribuir positivamente com a sala. E aí, pensando na Val, artista desformadora, como que é essa atuação? Eu acho que, assim, é porque esse ensino da escola tradicional, muitas vezes, né, não há espaço, né, para você tentar novas abordagens, né? E ele tem muita razão quando ele fala isso, né? Porque, às vezes, algo que sai do controle é algo que tem uma potência ali para você realocar de uma forma que vai trazer uma vida para aquela sala de aula, né? Como é que você... Porque, às vezes, um aluno que chama a sua atenção, e até de uma maneira negativa, e você consegue trazê-lo, se vincular com ele, trazer para uma outra função, ou para... Aquilo transforma o ambiente, né? E a Bell Hooks fala disso também no livro dela, que o professor tem que facilitar os caminhos para que o aluno tenha uma existência muito mais significativa e autêntica, né? A partir de um ensino que é reflexivo, crítico e também que é direcionado à ação, né? Então, de que forma a gente pode ser agente de transformação nesse sentido, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que o caminho da educação é você facilitar o processo para que o outro se encontre com ele mesmo. Isso encontre tem a própria tudo a ver voz. com o que você falou da autodireção. É nesse caminho aí, né? Também. Que ótimo. O Bia estava falando sobre esse, às vezes, dessa papel limitador que acontece dentro de uma sala de aula, né? A gente sabe que o modelo mais tradicional, que a gente está mais acostumado a ver, é realmente o aluno inserido ali dentro de uma sala com mais 30, 40 colegas, um professor que vai chegar, ele tem uma meta, vamos dizer assim, que é o conteúdo, enfim, que é o modelo que a gente está acostumado desde o ensino fundamental até a faculdade, até hoje. E isso traz um problema e um debate muito extenso, né, que é a realidade que vive a educação hoje. Dados mostram que cada vez menos os jovens têm interesse pela carreira
pela profissão professor e também de seguir nessa área de educação. Entre os principais fatores é justamente muitas vezes a falta de reconhecimento, remuneração, entre outros problemas. Para a gente continuar a conversa, voltando para essa parte ainda de especialização, da trilha profissional para se tornar um educador, qual que é a realidade hoje da educação no Brasil? Ela é animadora? Ela ainda está numa fase de alerta? Para vocês, qual que é essa realidade hoje? Difícil, mas... Bom, falando a verdade, é uma realidade triste, né? A gente sabe que a educação no Brasil ela não é levada a sério, na verdade, né? O profissional de educação, muitas das vezes são pessoas que escolhem, não sei o que vou fazer e vou para a área da educação, né? Não há investimentos, né? E a gente tem que entrar nessa seara, né? Não tem como, né? Não há investimentos, não há a valorização desse profissional. Muitas das vezes, todas as outras áreas vêm primeiro. O professor, o educador, ele é pensado depois, ele é podado, né? Ele tem que trabalhar de dia, estudar à noite, não consegue buscar mais especializações, né? Dentro da área da educação, por exemplo, você pode fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado, e o auge que é a livre docência, né? Que aí você toma conta de uma universidade, você participa dos projetos e tenta desenvolver, né? Mas para chegar nesse patamar é difícil, muita gente não consegue, né? Por falta dessa valorização do profissional, né? Aí vem essa diferença do professor e o educador. Muitas vezes o professor quer se tornar um educador. Ele já é um professor, se licenciou ou fez uma pedagogia. Agora ele entendeu, não, preciso me tornar mais do que só o profissional. Eu quero trazer uma mudança de fato para a vida das pessoas, auxiliar, ajudar, mas ele não tem tanta condição. Ele é podado as metodologias, né, que são impostas, sejam em escolas públicas, sejam em escolas privadas. Ele tem muita burocracia envolvendo tudo isso, né, prestar contas, né. Ele não consegue, muitas vezes, pensar no foco que são os alunos, né? Por exemplo, tem um aluno que está com um problema. Qual que é a função do educador? Tentar descobrir por que aquele aluno está com problema de aprendizado. Será que é a metodologia que não está auxiliando ele? Será que ele está com problemas pessoais? Ou seja, são N situações que o educador tem que pensar, né? Mas aí ele não tem esse, vamos dizer, tempo, esse auxílio para dar esse foco, e muitas das vezes se tornar um educador fica difícil e fica só no profissionalismo, né? Sou um professor, sou licenciado. Bom, o colega falou muito bem dessa contínua desvalorização do profissional da educação, né? Que são sobrepostas muitas exigências em cima do professor, enfim, e é complicado, né? Quando chega em sala de aula, desenvolver o seu trabalho da maneira que ele sonha, né? Mas eu sou otimista no sentido de dizer que tem muita gente interessada e estudando novos paradigmas educacionais no Brasil. Uma das figuras que tem encabeçado esse pensamento aqui no país é o professor José Pacheco, o português, antropogogo, que criou a Escola da Ponte lá em Portugal, que é, inclusive, tema de turismo educacional, mas que hoje está no Brasil e está fazendo um trabalho lindo e já tem obtido resultados, né? Então, educadores estão se encontrando para fazer aquilo que ele chama de turmas piloto. São escolas interessadas em fazer a transição do paradigma instrucionista para o paradigma de aprendizagem, né, que é centrado na vinculação entre o aluno e professor, né, em educação democrática, baseada em projetos. Então, tem gente interessada. Inclusive, eu participei como tutora de uma escola de Brasília, à distância, também nesse projeto de colaboração para essa transição. Temos um caso já de sucesso, que é conduzido pelo Bruno, lá em Caçapava do Sul, no projeto Escola Floresta, que já conseguiu, junto da sua prefeitura, validar esta turma piloto, porque a lei é bacana, ela tem brecha para mudança, mas essa estrutura do ensino tradicional, ela nos impede de ir além, de propor outras coisas. Então, a gente fica um pouco engessado. E o Bruno já conseguiu, lá em Caçapava do Sul,
conseguiu já, junto da sua prefeitura, validar essa turma que não é mais piloto e é uma turma, uma escola que já acontece dentro do paradigma da aprendizagem. Então, eu sou otimista, acredito que a gente tem muito chão pela frente, sim, né? A gente ainda está muito dentro dessa concepção de ensino do século XVII, né? Até um filósofo fala sobre educar vários como se fosse um. Né? E a gente já passou da hora da gente repensar a educação. É claro que isso ainda é um discurso privilegiado, de quem ainda consegue pensar sobre isso, porque muitas vezes a escola no Brasil simboliza o quê? Um lugar para deixar uma criança, para ela se alimentar. Então, a gente sabe que a situação ela é muito séria, que o buraco é mais embaixo. Né? Mas que bom que a gente está conseguindo pensar sobre isso também. E o né? mais legal de tudo isso é que é nesse campo, né, que entra a questão da paixão por ensinar, a própria o reconhecimento, né, a satisfação de você fazer aquilo que você gosta, e dentro de tudo isso vem as pessoas que querem realmente mudar essa realidade, porque se a gente parar para pensar, é muito básico, muita coisa evoluiu nos últimos 10, 20 anos, não precisa ir longe. E a educação, ainda o formato, pelo menos, continua, o mais tradicional, continua igual do século XVII, que é entrar numa sala de aula, uma pessoa fala... Enfileirada, e as outras 40 escutam, né? Eu queria só fazer um complemento sobre isso, assim, que dentro do que eu estou estudando sobre autodireção, é também compreender sobre a aprendizagem como algo ao longo da vida. E, nesse sentido, você pode ou não optar por se submeter a uma instituição, a um mestre, porque você pode aprender sozinho também. Você pode criar estratégias para se colocar em aprendizagem, né? E a gente está vivendo um mundo que está se transformando com muita velocidade, muito rápido. Difícil de acompanhar muitas vezes, né? Crianças em idade escolar, pequenas, hoje, vão trabalhar em profissões que nem existem. Exatamente. E a universidade não será a única forma de se formar, né? Então, acho que a gente tem que ter essa compreensão de também que a aprendizagem também se dá nesse lugar de apropriação. Eu posso, eu quero, eu vou. João, só para não deixar passar aqui, baseado nisso que a Val trouxe de novos formatos, né, educacionais, a neurociências entra, você que é um pesquisador dessa área, pode ser uma grande contribuição também no novo formato? Sim, esse é o foco, né? Que a neurociência ela vai trabalhar o sistema nervoso também, às vezes pode ser cognitivo, né? E entender o porquê esta pessoa não está aprendendo, qual a dificuldade, como que eu posso desenvolver metodologias para ajudar, né? Então, é neuropsicopedagogo, então, eu unido a neurociência, a psicologia e a pedagogia, né? Vamos lá trabalhar a parte de entender o sistema nervoso, né? Entender psicológico daquela pessoa e como ensinar, como que aquela pessoa pode aprender, né? Isso é muito importante também porque, como a Val falou no início, né? A pessoa precisa também querer aprender, né? Então, a gente busca caminhos, qual que é o melhor para essa pessoa, o que ela gosta de aprender, né? E transformar e sair desse século XVII, vir de fato a educação para o século XXI, como muitas outras áreas já estão, né? Mudar isso daí se torna difícil, temos vários expoentes que lutam aí cada dia para transformar, trazer, mostrar esses resultados, porque infelizmente ainda as coisas tem que mostrar resultado, né? Mostrando esses resultados, né, a gente consegue dar um passo até na aprendizagem das pessoas, né? Nós falamos anteriormente, né, num podcast passado, sobre que a gente está acostumado ainda, culturalmente, de que estudo é na escola, um estudo formal, né? Seja numa escola, um centro universitário, uma faculdade, uma universidade, né? E isso a gente também tem que transformar. Não, eu aprendo em todos os lugares. Onde eu vou, eu posso tirar uma lição dali, algo que eu possa aprender. Enquanto a gente conseguir mudar isso, já desde as nossas crianças, olha, você aprende a todo momento, em casa, na casa de um colega, você consegue transformar isso. Eu aprendo em todos os lugares, né? Isso é ótimo, me faz lembrar que a Val, que eu já vou te passar a palavra, Val, que você falou que os grandes exemplos, você citou seu pai, sua mãe e sua avó, convivendo com a minha avó, desde que minha avó materna, né, era um espaço totalmente educacional, formato de
pensar em compra de supermercado, o formato de pensar a culinária, o formato de pensar a limpeza da casa, tava tudo, os momentos de diversão, os momentos de interação com a família, era um espaço também que eu tive de educação muito fora do espaço formal da escola. Val, você ia falar. Não, assim, só fazer um complemento, né? A gente que se dedica à educação, não há possibilidade de a gente não se interessar por neurociência ou por outros assuntos, né? Que se conectam com a educação, né? Por exemplo, se você é uma pessoa interessada em educação infantil, você necessariamente precisa compreender o desenvolvimento do cérebro humano, né? As crianças muito pequenas, elas não conseguem se autorregular, né? Elas precisam que você as ensine a se autorregularem, né? E da importância que é, né, a primeira infância e os desdobramentos disso na vida adulta. Então, eu vejo os meus alunos em aula de teatro, eu consigo perceber que muitas coisas, as respostas estão ali, né? Então, a compreensão de que o cérebro só fica pronto aos 25 anos, né? Então, a gente precisa ter esse interesse, essa curiosidade pelo ser humano, né? Dessa maneira, esse olhar integral, integrativo, né? E é muito importante que a gente saiba, tanto quanto educador, quanto educador como pai e mãe também, a importância do discurso, do nosso discurso com aquele aprendiz ou com aquela criança, né? O poder do discurso materno, da Laura Gutman, ela fala muito sobre isso, porque ele vai seguir. Então, quem é referência da criança ou do jovem tem que ter muito cuidado, porque eles vão seguir. Né? Eu trabalho com crianças autistas também, né? Eu vejo muitas mães chegarem e entregarem a criança, olha, ela não entende comando, não entende nada. Como não entende? Aquele cérebro está a 1000, está se transformando a cada segundo, né? Ela pode não responder da maneira que a gente considera o normal. Mas, entende? Essas coisas me mobilizam muito, gente. Desculpa. Claro, que isso. Dá para ver a paixão na fala da Val e do Diego também. E aí, pensando nessa paixão, o que motivou? Qual foi o grande motivador de vocês seguirem nas carreiras? Queria acrescentar mais uma perguntinha dessas motivações, né? Qual foi a principal, junto com as habilidades que são necessárias para ser um educador? Porque a gente viu que tudo está mudando, transformando cada vez mais rápido, às vezes fica difícil de acompanhar. Nessa fala da Rubi, o que me deixa uma lição é que todo ambiente ensina, todo lugar é uma oportunidade de você aprender. Então, quais são as habilidades envolvidas nesse processo? E dessas habilidades, qual que foi a que mais motivou aí, como a Rubia falou? Respondo primeiro? Habilidades. É você ter os valores muito claros do que você quer fazer como educador. Presença, trabalhar a sua escuta, né? Tá engajado com a transformação social, combater qualquer tipo de desigualdade, né? Acolher e celebrar as diferenças, e ser capaz de facilitar o processo do outro para que ele encontre a sua própria potência, né? Como potencializar a potência do outro. E, se possível, não interferir. A gente intervém quando necessário ou quando é convidado, porque o outro é que tem que descobrir o que é melhor para ele, né? Senão a gente está tentando colonizar o outro, ou aconselhando, ou dizendo que ele tem que aprender, você tem que fazer artes cênicas. Não sei, essa é a sua paixão? Talvez não seja, né? Então, eu entendo o desejo desse professor quando diz isso para você, que ele vê esse brilho em você, mas você pode usar artes cênicas de outra forma no jornalismo, né? Só contextualizar, que a gente antes de começar a gravação do Bitar Podcast, estava contando para a Valéria que tinha um professor que... Fiz jornalismo, né? Fiz essa escolha, mas tinha um professor que insistia que eu deveria fazer artes cênicas. Até hoje, quando ele me encontra, ele fala, deveria ter feito artes cênicas. E ela tá contando aí dessa escolha. Mas, enfim, dá para conciliar os dois, viu? Eu tô aprendendo dá pra isso. conciliar. Tô aprendendo isso, né, Rubia? Olha o currículo desses pois dois, cheio de Mas só para complementar também, acho que é isso que a Bell Hooks também fala, né? Sobre Como é que ela fala? Sobre se repensar sempre, né? Se reciclar sempre. Eu acho que autorresponsabilidade é o grito da moda, seja como estudante ou como educador. Se você tem essa palavra, né? E autonomia e autodireção. É você trabalhar em você mesmo. E antes de eu passar essa bola pro Diego, eu quero saber dessas habilidades, qual que mais te motivou para hoje ser uma... Tá. Vou deixar o Diego falar, né? Bom, já contei um pouco da minha história, né? Eu me descobri, assim, professor, depois educador, que eu gosto muito de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas,
né? Conviver, eu acho que é uma das principais motivações assim de todos os educadores, né? Você tem que gostar de pessoas, né? Eu comecei trabalhando em administração, né? E meu primeiro emprego era como office boy, então eu trabalhava na rua, então eu via muita gente, conversava com muita gente. Naquela época, não quero revelar a minha idade, né? Não existia internet bank, aplicativos, então tudo você tinha que ir ao banco, né? Então as Acho que somos empresas da mesma época. as empresas utilizavam esse serviço de office boy, uma pessoa responsável para ir ao banco, ir ao cartório, ir ao fórum. E eu adorava, né? Porque eu ficava na rua, ficava mais tempo na rua conversando com pessoas. E aí, subi de cargo, agora eu sou assistente administrativo e ficava dentro da empresa. Era uma tristeza, né? O professor Clóvis de Barros Filho, né? Ele fala muito sobre isso, a potência de agir, né? De você se descobrir, né? E aí, quando eu trabalhando ali, olhando para a cara do computador, eu me sentia muito triste. Os dias eram infinitos, né? Parece que não passava. Entrava às 8, saía às 18, mas parece que saía no outro dia, né? E eu falei, não, isso aqui não é para mim. Isso não é para mim. E aí uma vizinha, pedagoga, falou, por que você não faz alguma licenciatura? Eu falei, olha, realmente. Aí me descobri, gosto de pessoas, adoro estar em sala de aula, né? Eu amo isso quando estou com os aprendizes ali. Então, aí eu me descobri, então isso é o que me motivou, né? O gostar de pessoas. E enquanto habilidades são necessárias, né? E graças a Deus habilidades podem ser aprendidas, né? Não é algo que nasce, se você não nascer com aquilo, acabou para você. Não, você pode aprender essas habilidades, né? Você, para ser um professor, educador, você precisa primeiro gostar de pessoas, de estar com pessoas. Se você não gosta de pessoas, prefere ficar recolhido, eu acho que não é muito o seu negócio, né? Então, gostar de pessoas, para ajudar a transformar a educação, estar sempre atualizado, né? Está aí antenado às novas tecnologias que você pode utilizar, seja em sala de aula ou qualquer outro espaço que seja utilizado para passar esse conteúdo. Você precisa também ser criativo, né? Criatividade, né? Você solucionar problemas de outras maneiras, né? Aí entra o teatro, né? Bom, todo mundo deveria fazer, né? Eu tenho vontade, ainda não tive oportunidade, mas um dia eu acho que o Rubi é faço. mais ainda, Né? Porque você precisa de criatividade, né? Ter esse contato com artistas, né? Artes cênicas, pintores, escritores, né? Gostar também de escrever e ler bastante, né? Para que você adquira mais conteúdo. Então, acredito que são habilidades fundamentais para qualquer educador. E agora eu quero saber a motivação, então, dos dois aí, para seguirem esses caminhos na educação. O que mais motivou vocês? O que me mobilizou certamente tem a ver com a minha dor, né, dentro do ambiente escolar, ou mesmo na educação familiar também, de muita rigidez, de autoritarismo, né? Então eu acho que dizem que o nosso propósito está conectado com a nossa dor, né? Eu gostava de estar na escola, eu gostava de me vincular com as pessoas, de trocar ideia, mas eu não compreendia aquilo de estar todo mundo enfileirado em frente a um quadro e provas, e aquilo para mim não fazia sentido, né? Me fazia sentido o vínculo. E eu acho que vem disso. E aí a arte já foi um primeiro movimento na tentativa de me experimentar em outros lugares. E aí eu conectei essas duas coisas e fui atrás de estudar sobre novos paradigmas educacionais, que eu realmente acredito que a gente pode inaugurar novas maneiras, novos paradigmas relacionais, existenciais e educacionais. Eu tenho certeza de que é possível, porque a maneira como funciona a escola né, isso acaba ditando um pouco como a gente se relaciona com o parceiro nos ambientes familiares. Então isso às vezes está presente e é possível a gente se relacionar de outras formas. Nas duas formações que eu fiz, tanto de autodireção, arquitetos de comunidades autodirigidas, e também essa formação na Ecohabitare, da transição do paradigma institucionista para o paradigma de aprendizagem, eu encontrei a minha tribo e eu experimentei ali o que a gente estava estudando, que é a gente dialogar de forma respeitosa, né? A gente construir juntos um aprendizado. Então, eu creio
e defendo de que a gente consegue, sim, juntos, inaugurar outras maneiras mais respeitosas e afetuosas de se relacionar. O que mais motiva é dar uma contribuição, né? Eu sozinho, obviamente, não vou conseguir mudar o mundo, mas eu quero deixar alguma contribuição, né? E para essa área, a educação, né? Então, tentar ajudar a transformar o ensino, o aprendizado. Então, isso me motiva bastante, né? Eu sou uma pecinha ali nesse quebra-cabeça, né? Eu sei que eu faço parte, então isso sempre me motiva. Às vezes vem o desânimo, mas falo, não, eu preciso contribuir. Eu gosto de gente, as pessoas precisam, né, desse auxílio. Então, o pouco que eu posso contribuir me motiva bastante a não desistir e estar nessa área que precisa de mais valorização, né? Então, isso tudo é a minha motivação. A gente torce para que esses modelos alcancem todas as E instituições de ensino. Logo, para ontem. Eu me reconheci também na fala da Valéria. É uma angústia que a gente tem, né? Quando a gente sabe quantas habilidades que as pessoas... Habilidades diferentes de um para o outro, mas quantas são. E a gente se vê sempre moldado nesse mesmo formato da sala de aula. Felizmente, eu acho que está avançando. A Valéria trouxe alguns projetos importantes, né, que já acontecem no Brasil. Escola Ponte, né? Escola da Ponte foi em Portugal, mas, Foi em Portugal, mas... aqui quem trabalha com, né, quem agrega é o professor José Pacheco dentro da Ecohabitare. Eu estudei numa cooperativa lá em São José do Rio Preto. E quando eu estava indo para o ensino médio, eu lembro de ouvir pela primeira vez, aliás, né, essas primeiras informações sobre a Escola da Ponte em Portugal. Então, é um projeto, é um modelo diferente, né? E o legal dessa conversa toda é que eu tenho certeza que, assim como eu identifiquei o que a Valéria estava falando, muita gente do Bitar Podcast está acompanhando pode ter se identificado nessa questão da motivação, o que leva vocês a serem professores, educadores, talvez seja um anseio de quem está nos acompanhando. E eu queria saber, então, qual que é o caminho? Então, quando vocês perceberam essa motivação para seguir nessa carreira, qual o caminho, qual a orientação que vocês podem oferecer para quem está nos acompanhando dessa escolha por ser professor, por ser educador? O que eu preciso fazer? Qual que é o primeiro passo? E a partir daí até chegar hoje numa posição de um educador, de um professor? Fica à vontade. Eu sei que não é um único caminho, já não é mais um único caminho, mas se vocês pudessem oferecer uma orientação. Eu acho que eu volto lá na primeira resposta, assim, quem você quer ser como educador? Né? Sobre o que você quer falar? Né? Eu acho que é por aí. Qual é o tipo de educação que você se identifica? Porque você pode não saber nomear agora, porque talvez você ainda não tenha o arcabouço, não compreenda todas as linhas, as possibilidades. Mas, eu me identifico mais com uma escola mais democrática. Deixa eu ver o que era a Escola da Ponte. Eu quero estudar isso. Né? E aí você começa a se alinhar e ir buscando aos poucos as suas referências. Como eu falei, já aproveitamos que estamos nessa era da informação, né? Ser um curador de você mesmo ali. Do que você quer? Peraí, eu vou ver o Clóvis, vou ver o Zé Pacheco falando. E a partir deles, aí você vai ver o Zé Pacheco falando, ele vai citar o Lauro de Oliveira Lima e não sei quem. Aí você já vai fazendo sua bricolagem do educador que você quer ser. Porque a gente começa se inspirando nos outros, depois a gente cria a nossa própria voz. Eu acho que é por aí. Mas existe uma faculdade? Vamos dizer assim, qual que é o caminho profissional? Assim, a partir do momento que eu senti esse chamado pela educação, qual que é o que eu preciso ver? Porque não tem uma faculdade chamada professor, né? Ser educador, para uma faculdade de professor. Qual que seria esse caminho? Eu fico pensando, por exemplo, eu sou uma rebelde, né? Já deu para perceber. Então, eu acho que um curso de pedagogia não ia dar conta da minha pessoa. Então, o que eu fui? Eu fui pelas artes. Né? E dentro das artes, eu me especializei dentro da licenciatura, da pedagogia teatral. Muito embora eu já esteja derramando aí para essas outras facetas da educação, né? Então é legal que, apesar dessa especialização em artes, ainda é possível trilhar esse caminho junto à pedagogia, essa questão. Sim, certamente. Até tem, acho que é a Beatriz Picon-Valin, que é uma teórica do teatro, que fala, né, que as artes, né, o ensino das artes pode ser uma grande incubadora, um grande lugar para repensar a educação, porque é um lugar aberto a experimentos. Então, acho que é por aí que eu pensei quando comecei a estudar o ensino dentro das artes. E eu acho que a arte é fundamental.
né? Ela é algo vital para você ser um educador, para você ser um estudante, para você viver nessa terra. Senão a vida não faz sentido. A educação do sensível. Senão não faz sentido estar aqui se você não tiver alguma referência de arte, né? Então, para você olhar para um pôr do sol que seja, né? Você não precisa ser um artista. Então, eu acho que é por isso assim, que eu juntei. Tá no sensível, né, Val? Só antes do Diego falar, eu me lembrei de uma coisa falando aqui, que tomara que essas novas propostas cheguem o mais rápido possível em todas as escolas. E eu me lembrei de um professor que está trabalhando comigo, ele é de matemática. E aí eu passei pela sala dele, eu tive que voltar, porque era tão fantástico o que ele estava fazendo. E era através do sensível, de pensar forma geométrica, mas numa outra perspectiva, e que ele unia, né, o analógico com o digital. E eu falei, olha aí, as crianças todas entusiasmadas com aquele professor. E eu pensei, se fosse na minha época, não vou falar qual época, né, Val, para não revelar, se fosse na minha época, eu tinha entendido isso muito mais facilmente, né? Então, as coisas estão realmente acontecendo, né? Às vezes, num lugar mais demorado do que em outro, mas que bom que os processos estão aí. Vou deixar você falar, Diego. Responder aqui o João. Sobre como se tornar um professor, né? Formalmente existe a pedagogia, né? O curso de pedagogia, que ali você estará apto a ministrar aulas ali do maternal ao 5º ano do ensino fundamental, né? E as licenciaturas, né? História, geografia, biologia, química, matemática, né? E aí são para formar os professores, né? Então, tem as licenciaturas e a pedagogia. Claro que qualquer outra área pode ser um professor, você pode se especializar. Por exemplo, fiz engenharia, mas eu queria dar aula de engenharia. Você pode fazer uma pós, né, voltada ao ensino, né? Porque acontece muito no jornalismo isso também, né? Às vezes uma pessoa de uma outra área vem e se torna um jornalista, né? Mas existem peculiaridades, né, que às vezes a pessoa não tem, que ela não aprendeu aquilo, né? Então, formalmente, qualquer área pode ser um professor. E aí você pode fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado focado no ensino, né? Porque é aí da onde o professor passa de simples profissional da educação para um educador, né? Quando ele entende como que essas pessoas aprendem, como que eu posso passar uma aula, porque chegar na sala de aula, encher o quadro, falar, abre o livro na página tal, realmente, isso qualquer um, você não precisa nem de faculdade para isso, não é verdade? Você vai, qualquer um vai lá, eu leio esse livro, entendi, agora eu vou lá, eu sou um professor, né? Não, você tem o a mais, né? E eu acho que isso também passa pela desvalorização, né? A aluna já perguntou, o senhor trabalha ou só dá aula? Né? Acontece, né? E isso passa por essa desvalorização, mas o professor, ele passa para o educador quando ele tem essa preocupação com o seu aluno, com sua aluna, qual que é a dificuldade, porque tem dificuldade. Eu sempre bato nessa tecla porque, para mim, é a ponte entre você sair de um simples profissional para se tornar realmente alguém que vai fazer uma diferença para uma pessoa. E é legal, né? Você fala que todo ofício ele precisa de alguém que o ensine, né? Então é quase que uma carreira dupla, um jornalista e um professor de jornalismo, uma enfermeira e uma professora de enfermagem. E falando nessa dupla carreira, como aqui no Bitar Podcast é sempre uma conversa que a gente vai compartilhando as experiências, tem gente aqui, ó, vamos falar quem, que tem uma tripla carreira, viu? Porque é artista, é apresentadora do Bitar Podcast e também é professora, né, Rubia? Exatamente. Estou nesse processo e aprendo muito com a Val. Eu vejo os vídeos da Val, ela sempre posta coisas e aí ela sempre referencia de quem ela está falando e aí eu vou atrás nessa tentativa de me transformar numa professora educadora, educadora professora, para fugir um pouco desse formato que eu sou muitas vezes empurrada a praticar dentro de sala de aula. Mas estou aí na tripla jornada, quádrupla, enfim. Vai crescendo. Estamos no jogo, né, Val? Eu acho que ninguém está aqui para ficar falando mal da escola, mas como é que a gente, como educador ou até como estudante, em qualquer contexto que a gente tiver, como que a gente cresce diante dos antagonismos? O cenário ideal a gente nunca vai ter, né? A gente vai estar sempre
construindo as coisas, né? Então, como que a gente cresce, se autorresponsabiliza sobre aquilo que a gente está fazendo? E aí eu né? fico muito pensando, antes de começar aqui, eu falei sobre estagiários. O curso de teatro sempre me procura, o professor Tom, um abraço, para estagiários, né? E aí eu fico pensando na minha responsabilidade de apresentar esse universo para essa galera que está chegando, né? E tem aí a autorresponsabilidade. Estou aprendendo, Val, tô no caminho. E aí a gente falou muito sobre o universo, muito não, tem um mundo para ser falado ainda. Mas aí quando a gente pensa em jovens, qual é a importância do educador na construção, na formação desse jovem, você muito com jovens aprendizes, a Val tem aí turmas de jovens no teatro, né, Val? Como que se dá essa confecção dessa rotina de aprendizado com os jovens? O dia a dia em sala de aula? O dia a dia, qual é a importância do educador na vida de um jovem? De suma importância. Claro que não sozinho, né? A família é de extrema importância também, né? E o educador ali complementando, trazendo essa visão de mundo, né? Por exemplo, quebrando esses paradigmas de preconceitos, né, que são formados, né, que é essa ignorância que vem muitas vezes de berço, né, o educador tem essa total importância para transformar, mostrar uma sociedade, né, às vezes o jovem vem de um mundinho, só a família, só os amigos, né, os parentes mais próximos e mostrar para ele, não, existe uma sociedade que você faz parte, né, como viver nessa sociedade, como trazer estes olhares, né, trazer os deveres que ele tem que ter, por exemplo, do respeito, né, e essas coisas. Então, o educador ele vem trazendo aí, a gente trabalha muito com os aprendizes, né, além do trabalho prático, né, a gente faz a parte teórica, a convivência dentro de um espaço que para ele é novo, né? Mostrar para ele que não é um bicho de 7 cabeças, que ele não precisa ficar com medo, né? Mas que ele precisa entender que existem algumas regras, que existe algo que é esperado dele, dela, né? Neste novo ambiente que ele está se inserindo. Eu acho que é construir espaços de pertencimento, né? Onde seja possível a gente se vincular e ali também facilitar o caminho para que ele... Facilitar no sentido não de deixar as coisas fáceis, mas de abrir espaço para conversa, para diálogo, né, para uma relação horizontal, para que ele se sinta pertencente, confiante de que ali as diferenças são celebradas, né, que ele tem um espaço acolhedor, de troca, né, e construir, dar referências... Muitas as referências que você puder, né, ampliar esse olhar para que ele compreenda também que ele pode e deve trilhar o seu caminho, né, como uma pessoa que é autônoma, né, que a intersubjetividade do sujeito ela se constrói na relação, né, com uma rede, com um coletivo. Então, a importância que né, dar espaço para que ele descubra quem ele é. O que eu quero? Independente de onde eu vim, da classe econômica que eu vim, da família de origem, né? O que eu quero para mim? Descobrir, né, a sua história. Eu acho que é mais ou menos por aí. Profundo, né? Eu acho muito legal que ao tempo todo que vocês falam, vocês sempre fazem referências a algum professor ou até mesmo, enfim, algum pesquisador da área, pessoas. E essa referência é muito importante, né, para construir essa carreira na educação, ter essa referência é importante. Eu queria saber de vocês, então, quais são as suas maiores referências que vocês podem passar aí de dica para quem está nos acompanhando, alguém que inspirou vocês, não só para ser um educador, mas, enfim, alguém que inspira na vida também, né, porque a gente tem essas referências. Pode ser um professor lá do ensino infantil, alguém, quero saber de vocês. Pegando o gancho do que eu estava dizendo, mais isso que você perguntou, eu gosto muito de um texto do Jorge La Roça, que é um filósofo que pensa também em educação, que ele fala sobre a experiência da leitura. E o que ele fala, assim, o professor ele deve facilitar o processo para que esse aluno faça a leitura da obra e faça a sua própria leitura, a ponto dele se transformar
tanto que, ao se olhar no espelho, ele não se reconhece mais, ele já é uma outra pessoa. Então, eu, como professora, não vou passar a minha leitura, eu vou possibilitar que você faça a sua própria leitura, né? Se pensar nos teóricos, Georges Larosse é uma grande inspiração, Jean-Jacques Rancière é uma inspiração, Ana Tomás, brasileira, procurem Ana Tomás, em especial o vídeo O que aprendi com a desescolarização. Alex Bretas, que é um cara muito interessante, que está estudando autodireção, virou uma grande referência sobre isso no Brasil. Muito interessante o trabalho dele. O José Pacheco, que é esse cara que está fazendo essa transformação assim, muito potente. Tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, que você que está me assistindo pode se conectar, que eu tenho certeza que você vai ser bem-vindo. Que mais? Nossa, tanta gente aqui localmente falando, Fernanda Bevilacqua, que é uma artista, educadora, dançarina aqui, local, que me inspira tanto. Tantos nomes, mas eu acho que são nomes, por exemplo, como Ivaldo Bertazzo, que consegue transformar a sua arte, o seu jeito de dar aula, em algo muito mais complexo, né? Onde você se olha e se enxerga como alguém inteiro. Acho que é mais ou menos por aí. Anotaram? Anotaram as dicas? Podem me procurar, inclusive, nas redes, @val_Gianecchini, que eu vou ter o maior prazer em trocar figurinha. Maravilha. A minha primeira inspiração foi minha mãe, né? Minha primeira educadora, né? Mesmo ela sem entender que ela era uma educadora, hoje, estudando sobre educação, eu vejo, nossa, minha mãe era muito educadora, né? Inclusive, tem até uma história de uma professora minha que falou para minha mãe, por que a senhora não faz uma pedagogia, não estuda, vem trabalhar aqui? Que ela sempre teve essa paciência, ela era, sem saber, uma educadora, né? Antes de ser professora. Ela fez o movimento inverso, né? Então, a minha mãe é uma inspiração muito grande para mim, como educador, né? De entender a pessoa, né? E eu me inspiro muito, né, no Clóvis de Barros Filho. Acho que ele para mim, como assim, uma meta. Um dia eu chego nesse patamar. Eu queria só fazer um complemento também, assim, de uma pessoa que eu acabei de me lembrar e que vai fazer 5 anos nesse sábado, que é a minha filha, que é a minha grande professora. Não há nada que nos ensine mais do que conviver e aprender com uma criança. Parabéns adiantado para ela já, então. Parabéns. E pensando nisso, é tão bom ver gente empolgada pela profissão falando, né? Eu adoro. E geralmente quem vem aqui, os convidados sempre arrasam, que são apaixonados por aquilo que fazem. Qual é a sensação de vocês ao reencontrarem estudantes que passaram, né, com as experiências aí com vocês, nos diferentes processos educacionais, que você olha e fala, olha a evolução desse ser. Qual que é a sensação? Eu acho que é uma das coisas mais incríveis que a gente pode presenciar, né? Eu acho que eu gosto muito como é que é, da coisa de superar o mestre ou de você se tornar desnecessário, quando você vê a pessoa voando, a pessoa brilhando, né? Buscando o seu caminho, a sua autenticidade, né? Ela é pura autenticidade, porque eu vejo que a gente ainda hoje no século XXI, a gente está muito preocupado com o que o outro vai pensar da gente, em vez de a gente se preocupar em se aprimorar aqui nesse instrumento maravilhoso que a gente tem essa cara, esse cabelo, essa cor, e a gente tem que ser uma força da natureza. Imagem e semelhança de Deus, né? Independente de qual é o seu credo. Nós somos potência pura, né? Então, eu acho que quando a gente vê um ex-aluno, uma ex-aluna, assim, nesse lugar de potência, eu falo, é isso, presenciar esse tipo de coisa, ser testemunha. O banho de autoestima agora? Não, e tem tudo a ver com a fala da Cacique, Cauane Tupinambá. A gente teve, né, e vocês logo vão poder conferir esse episódio, ela fala algo muito semelhante. Reconheça quem você é e siga. E tem tudo a ver com a fala da Val aqui. Para resumir numa palavra, realização. Né? Acredito que eu me sinto realizado quando eu vejo um ex-aluno, uma ex-aluna alcançando um sucesso, né? Sabendo ali que você foi um degrau daquela escada, pelo menos. Né? Já aconteceu comigo essa realização, alguns ex-alunos, ex-alunas. Eu encontrei uma vez num restaurante de fast food, horário do almoço. Professor, que saudade da aula. Isso é uma realização. Eu estou lá em tal lugar, eu estou fazendo isso agora. Né? E é realização, não tenho outra palavra.
E é legal ter essa experiência, porque meu pai, quando a gente saía, era frequente encontrar algum aluno. Às vezes, diante da quantidade de alunos, né, nem lembrava, mas ficava feliz quando compartilhava onde estava, o que estava fazendo. E é legal, vamos deixar uma dica aí, pessoal, do Bitar Podcast. Aproveita e já manda uma mensagem para aquele professor que você gosta muito, que é a sua inspiração. Lembre ele que ele é a sua inspiração. Acho que vai fazer bem, vai ser bem legal. Seu pai é professor de... Ou Olha, aposentado? Não, meu pai continua atuando. Meu pai não tem nada a ver com a minha... Eu fiz jornalismo, né? Mas pai é engenheiro mecânico. Hoje dá aula no Instituto Federal de Votuporanga. Sempre trilhou a carreira dele junto com a carreira de professor. Então, foi essa vida tripla também, né? E hoje ele é professor. Só professor não, né? Hoje ele atua só na área. Ele se dedica exclusivamente nessa área. Mas é um grande... Sempre que eu encontro alunos deles, inclusive alguns deles se tornaram meus amigos, são meus amigos por conta desse período da faculdade e tudo mais. Chega nessa... Porque não quero entregar a minha idade também, só queria dizer que meu cérebro nem tem informação. Estou abaixo dos 25. Baby. Mas e sempre elogiam muito. E meu pai deu minha referência, não só como professor, porque eu sei do quanto ele é professor, do quanto ele se dedica para isso, do quanto ele gosta, mas também para a vida. Isso é beijo, pai. Amo você. E né, diante dessa conversa toda, fiquei curioso, porque você falou uma coisa que é os jovens de hoje, e não preciso nem para as crianças, mas os jovens hoje estão estudando e trabalhando em profissões que hoje a gente ainda nem conhece. E tem todo esse campo de novas metodologias, novas práticas, a neurociência que, apesar do termo muitas vezes assustar, mas ela vem auxiliar e vem auxiliar muito não no processo não só da educação, mas enfim, do mundo como um todo. E eu queria saber de vocês sobre o futuro. Não quero aqui fazer previsões, mas o que vocês acham que é o futuro do papel do educador, da educação hoje? Já dá para ter alguma perspectiva, pelo menos? Não só da educação, mas acho que de tudo é voltar para o simples. Porque, assim, o desenvolvimento, a tecnologia e tudo mais, ela vai ganhar proporções absurdas. Mas, assim, é voltar para o simples, é voltar para dentro, é voltar para casa, é voltar para a sua comunidade, é voltar para onde você está. Né? Por exemplo, eu vejo muito em escolas de educação infantil assim, nós somos Regia Emília, nós somos Waldorf. Não estou criticando essas duas linhas, mas estão apegadas a algo que foi feito numa determinada época, num determinado movimento histórico. É valioso, é muito valioso, mas a gente precisa repensar isso no século XXI. A educação ela precisa ser um organismo vivo. Por isso que eu gosto de pensar em noções, porque ela é a combinação daquelas pessoas, naquele local, naquele ambiente, com aquela configuração. Então, é algo vivo. Por isso que eu gosto tanto do trabalho do Zé Pacheco, quando ele fala desses projetos pilotos, porque é algo vivo, orgânico. Claro, tem condutas ali da escola democrática, algumas... Mas você que constrói os dispositivos pedagógicos e os valores que vão ser conduzidos àquele trabalho a partir daquele encontro. Aquilo é vivo, aquilo é único e daquele local. Não pode ser todo mundo padronizado, né? Porque aquele local vai ditar a necessidade daquelas pessoas naquele momento. Então, eu acredito que o futuro é mais ou menos por aí. É o reconhecimento, então, da diversidade aplicada aqui agora e não de pegar um formato padrão e querer forçar a aplicação dele em um lugar e da sua diferente. Comunidade. Não há a possibilidade da gente avançar como ser humano sem pensar num bem-estar que também é da comunidade, é do coletivo. Não dá. É um trabalho duplo. Interno e externo. Acabei de fazer uma tatuagem que é sobre isso. Autogoverno seu, de autonomia e liberdade, mas também autogoverno da comunidade. Eu me emociono, porque isso é muito forte, assim. A gente não há possibilidade da gente caminhar como indivíduo sem pensar no nosso coletivo. Ai. Momento. Desculpa, gente. Eu sou essa pessoa. Só para não deixar ninguém curioso, mostra a tatuagem na câmera para o pessoal ver, ó. E o que está escrito, Val? Eu não sei pronunciar direito. É um termo em sânscrito, Saraj. Ah, tá. Lindo. E aí que vem essa autonomia para todos, liberdade, autonomia, independência. Ou seja, paixão, né? Não tem jeito. A gente tem que conciliar isso. Tem que ter paixão em tudo que você faz, né? Se você não tem paixão, perde o sentido, né? Fica
algo feito por fazer, né? Isso é triste, né? Você precisa se conhecer, né? Buscar o que eu gosto, o que eu posso contribuir e se aplicar aquilo, né? Então, acredito que o futuro da educação, eu também sou otimista, acho que é promissor. Quanto mais educadores fizerem essa autocrítica, tanto ao sistema quanto a si mesmo, né, que é importante, né, vai se transformar. E a gente vai conseguir evoluir, como várias áreas evoluem, né? E a gente vai conseguir, sempre batendo nessa tecla, olha, a gente não pode parar no tempo, não existe apenas uma metodologia, né? As pessoas não aprendem todas igualmente, né? A gente, para construir esse coletivo, vai ter que descobrir qual a melhor forma, né, dessas pessoas se integrarem a esse coletivo. Né? Não só impor, olha, é assim, todo mundo sente-se assim, todo mundo olhe para frente assim neste momento, né? Essas coisas foram importantes num determinado período, como a Val disse, né? Foram, sim, ninguém está tirando a importância histórica desses métodos, né? Mas como a sociedade evolui, nós temos que acompanhar essa evolução, senão a gente vai ficando para trás, né? Então, eu acredito sim que a educação ela vai evoluir, ela vai chegar num patamar que a gente possa desenvolver o indivíduo para esse indivíduo coletivo também. Ai, que ótimo. O futuro é ancestral, leiam esse O livro. futuro é ancestral. Nossa... E pensando em tudo que foi falado aqui, às vezes o ambiente do ensino não é fácil, né? A gente já falou disso também, mas pensando ali no convívio de um colega com outro de turma, como que o educador pode ser, né, esse instrumento de ferramenta para lidar com, às vezes, a questão do desrespeito, dos vários conflitos dentro do espaço de ensino-aprendizagem? Eu acho que uma coisa, como eu disse, celebrar as diferenças, a gente precisa incluí-las o tempo todo, né? Que, na verdade, não são, né, diferenças, somos diferentes, e é isso é o normal, né? Eu acho que e combater as desigualdades, né? Mas eu acho que o afeto é revolucionário. Né? Então, essa sua capacidade de ver além, de se vincular, e porque, às vezes, aquela irritação de um colega ou de um aluno está precisando de um abraço. Né? E você criar dispositivos. Eu gosto muito de dar como exemplo de uma tutora que eu tive na Ecohabitária, Cecília, contando que na sala de aula os alunos ficavam se degladiando e eles meio que se simpatizavam e brincavam com outros só na base do xingamento. Né? Para ser simpático com o colega era no xingamento. E ela chegou à conclusão, nossa, eu preciso desenvolver um dispositivo pedagógico para que eles tenham repertório para começar a se elogiar. Eu não posso simplesmente ou mandá-los para a diretoria ou dizer, fulano, se comporte bem. Como que ele vai se comportar bem se ele não tem repertório? Então, vamos criar um repertório. Tinha uma caixinha de elogios. E eles todo dia, fulano é legal, fulano me emprestou o lápis, ciclano é bonito. E colocava nessa caixinha e, no final, eles liam os bilhetes anônimos. Você tem que criar repertório. Né? Você não pode exigir tirar uma coisa do nada. Como é que você vai pedir para um aluno abraçar se ele não sabe abraçar, se ele nunca foi abraçado? A gente dá o que a gente tem. Né? Então, é estar aberto a construir esses dispositivos para tornar a vida melhor. E, muitas vezes, o caminho, eu acho que é pelo afeto. Existe um livro do Austin Kleon chamado Roube como um Artista, que é, né, aproveitar dessas ideias e criar ali o seu repertório. Essa eu já vou roubar como artista. Muito boa. A criatividade, né? A criatividade. Achou uma solução diferente para um problema que acho que é geral, né? Das crianças não ter um repertório de elogio, né? O elogio vem, na verdade, como uma ofensa. É uma dualidade meio estranha, né? Então, a criatividade, né? Uma das habilidades que a gente falou, né? Para lidar, existem, lógico, os dispositivos das instituições, né? Que a gente tenta, né? Aplicar, ver qual o melhor dispositivo que aquela instituição tem para ser aplicado para tentar combater falta de respeito. No ensino profissionalizante, a qual eu atuo, né, há muito tempo, isso acontece menos do que numa sala de aula, né, formal de uma escola. Porque ali, como é trabalho, né, isso é incutido no aprendiz, que ali é um ambiente de trabalho, ali a linguagem é mais formal,
acontece menos, não que não aconteça, né? Mas acontece menos, então é mais fácil trabalhar isso. Às vezes, uma simples conversa, você consegue solucionar o problema. Eu só queria fazer um complemento, porque, por exemplo, dentro da escola democrática, né, primeiro você tem os valores muito claros, porque quando você tem os valores claros que regem os princípios, né, o plano pedagógico, por exemplo, é só você voltar lá, você não é uma coisa pessoal. Então, Rubia faltou com respeito, a gente volta lá no nosso plano juntos, na nossa árvore de valores. Rubia, você faltou com algo que a gente combinou juntos, não viu o que impus para você. E dentro dessa perspectiva da escola democrática, todos fazem parte, por exemplo, da manutenção da escola. Então, você está responsável por cuidar daquela mangueira que vai molhar ali a hortinha da escola e vai devolver, colocar no exato lugar. Então, é isso, das pessoas também se apropriarem, serem parte desse mecanismo educacional, né? Porque se você concentra todo numa questão de autoritarismo, o outro não vai se sentir parte, o outro vai ficar reclamando, o fulaninho não fez, eu também não vou fazer. Mas quando você é parte, você se sente parte, você tem, né, gera pertencimento, você se ocupa também daquilo e trabalha a sua autorresponsabilidade dentro daquela situação. Val, e é de suma importância a família também, as famílias, né, estarem inseridas nesse pertencimento do universo educacional? Totalmente, assim, a comunidade, ela tem que fazer parte de qualquer projeto educacional, assim. Eu sou totalmente a favor. Olha, a gente está caminhando para o final do Vitar Podcast de hoje, que a gente trouxe aqui o tema da nosso episódio de profissões, né, do papel do educador. E antes da gente encerrar, eu queria que a gente olhasse então para o outro lado da sala de aula, ou melhor, para o outro lado desse ambiente de aprendizagem. Porque se tem uma coisa que nós 4 temos em comum, nós 5, você que está acompanhando o Vitar Podcast também, é que todos nós somos alunos. E a gente, muitas vezes, a gente falou, né? Muitas vezes a gente esquece que nós somos alunos constantemente, né? Da vida. E vocês, enquanto hoje educadores, eu queria que vocês deixassem um recado para muito do nosso público são jovens aprendizes, né? E então, como aproveitar enquanto aluno essa experiência, essa oportunidade de aprender, como que eu posso potencializar esse período? Lidar também com os desafios que não são poucos, mas aproveitar bem esse período. Bom, o que eu diria, né, que eu sempre digo em sala é: aproveite este momento. A vida é feita de ciclos, né? E aproveite esse, para que você não olhe para trás futuramente e fale, eu devia ter aproveitado mais, né? A educação, ela é assim, ela é maravilhosa, mas ela pressupõe, como diz o professor Clóvis, né? Ela pressupõe dor, porque a educação é correção de rota, então não tem como fugir disso. Nesse momento, parece que aquilo é muito ruim, né? Porque nós temos culturalmente a educação como tem os termos, né? Passar de ano. Não, eu não quero que aquele ano passe, eu quero que seja maravilhoso. Eu queria fazer de novo, né? Tem essa oportunidade de voltar, né? Aproveite aquele momento, aproveite o que você pode aprender, né? Não fique só pensando quando que eu vou usar isso na minha vida, né? Pode ser que você use amanhã. Ficar nesta indagação de preocupação, né, de quando irá usar, não vai te levar a lugar nenhum. Aproveite todo o aprendizado, né? Seja no formal, se você estiver no instituto, se você estiver numa universidade, se você ainda estiver na escola. Aproveita aquele momento, né? Aprender é sempre muito bom. Não estude apenas para a prova, estude para que você adquira conhecimento, né? Albert Einstein já dizia, uma mente que se expande a novos horizontes nunca mais volta a ter o mesmo tamanho, né? Então, expandir os seus horizontes, adquirir conhecimento, sempre, das poucas coisas na vida que dá para fazer uma total abrangência, né? Aprender sempre é bom, né? Então, tenha isso em mente. Aprender tem que ser gostoso, assim. Você tem que entender que aprender é uma coisa deliciosa, que não há nada assim, no mundo que
Podem tirar várias coisas de nós, mas o que a gente aprende, ninguém pode tirar. Então tem que ser muito gostoso aprender. Se não tá gostoso, tem algum problema aí. Claro que em alguns momentos vai ter dor, né? Porque, né, se ver frente a frente nessa reformulação, né? Às vezes é dolorido. Mas o que eu diria para esses estudantes, para quem está assistindo, não desista da sua melhor versão, seja obcecado por ela, assim. Quem eu posso ser, né, nesse mundo, né? Não deixe que ninguém diga o que, né? Você não vai ser isso ou vai ser aquilo. Seja você, busque um caminho de autenticidade, não tenha medo de errar, né? Na escola é quase proibido errar, né? A gente aprende que, e dentro da família também, muitas vezes, assim, erre muito, sinal de que você está no caminho. E diga sim para a vida. Não perca oportunidades. Te convidaram para uma coisa legal, te convidaram para um podcast, vai, sim, é sim, é sim. O palhaço me ensinou muito isso. A lidar com o erro e a lidar com o sim também. Né? Porque, às vezes, também a gente está tão dentro das caixinhas. Não, acho que eu não vou fazer, estou com vergonha. Não, diz sim. Vai, depois no caminho você dá um jeito. Mas vai, se joga. Ai, que bom que a Val falou sobre o erro, porque eu tinha notado e eu ainda não tinha perguntado sobre a importância do erro, né, Val? As pessoas aí que a gente conhece, admira, quando a gente busca no histórico delas, o erro sempre esteve ali e ultrapassar esse erro foi o que possibilitou essa pessoa ser o referencial que a gente... O erro é parte disso, e assim, isso eu acho uma coisa absurda, porque... né, para lançar um foguete, quantas tentativas e erro. Tudo isso que tem aqui em volta da gente foi fruto de tentativa e erro. Então, assim, o erro ele tem que ser abençoado. Ele faz parte, né? Ele tem que ser, né? Ele faz parte, ele é lindo, ele é parte do processo. Disse uma vez Marília Mendonça, estava confortável, né? E ninguém aprende assim. Ou seja, saia da zona de conforto, a mensagem que fica é: você é mais que uma nota, a meta não é o 10, a meta é ser livre, como disse a professora Valéria. Exatamente. E para mim a frase que fica é: potencialize a potência do outro. E o que é do outro, então o que ele pensa sobre você tem a ver com o referencial dele, com a vida dele, não seu. Exatamente. E boa sorte. Né? Posso deixar um abraço aqui? Claro. Para minhas colegas lá do Instituto, a Lucinei, a Débora, Rejane, Larissa, a Francine, todo mundo lá. Também que você deixou o abraço, senão você nem volta. Fique sabendo aí que... Verdade. Um abraço para vocês, meninas. Gosto muito de vocês. Vocês moram no meu coração. Muito obrigado por muitas ajudas que elas têm. Queremos vocês aqui também, viu? Então eu vou deixar um abraço para o educador que eu lembrei, meu professor de geografia, Adalcindo, que eu tenho contato com ele até hoje nas redes, que foi um mestre, e a minha professora Isaura. Um beijo para vocês. Já que é hora de mandar beijo, vou mandar para minha grande mestra, que tem 5 anos, Tina. Minha filha, te amo. Parabéns, Tina, de novo. Você falharia se fosse citar meus professores, então não poderia deixar, vou representá-los através da minha família. Minha avó Vilma, professora, meu pai José Ricardo e minha mãe Simone. Um beijão para vocês, muito obrigado por me ensinarem tudo até hoje. E esse foi mais um episódio do Bitar Podcast. Até a próxima, Rubia. Até a próxima, João. Obrigada, Diego, Valéria. Obrigada, Diego. Foi lindo. Obrigado por esse aprendizado. Até.